Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração, em cada vida, em cada família que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite de paz na sua presença. Hoje nós iremos falar, estaremos continuando a nossa série de estudos da revista Visão Missionária, que é esta aqui, do segundo trimestre. E a revista Visão Missionária trouxe um tema muito interessante e que a gente vai estar comentando hoje, que é sobre síndromes da atualidade. E a autora, a doutora Teresa Ichique dos Santos, ela traz assim duas síndromes interessantíssimas para estarmos discutindo e nós iremos falar sobre essas síndromes hoje. Você certamente já ouviu alguém falar a expressão assim: estou a ponto de explodir, não aguento mais, estou a ponto de explodir. Vamos saber por quê? Vamos saber por que a pessoa chega a esse nível de estresse, a esse nível de estar a ponto de explodir? Ela trouxe aqui, a autora, como exemplo, uma panela de pressão. Como se dá o processo da panela de pressão para ele alcançar a pressão? Nós temos que colocar o conteúdo, vamos dizer que a gente coloca o feijão, a quantidade de água, ela precisa ser adequada, porque se nós colocarmos água em excesso, há a possibilidade de explodir. Se colocarmos menos também, há também essa possibilidade. Mas a panela de pressão, ela vai pegando a pressão com o tempo, De acordo com a temperatura que está ali no fogo, o tempo que ela está no fogo, ela vai pegando a pressão. Só que quando ela atinge a um determinado nível, o que é que acontece? A panela de pressão, ela tem uma válvula, um pinozinho, E aí, quando a pressão chega a um determinado nível, o que é que acontece? Esse excesso de vapor, ele é liberado pela válvula que suspende o pino e impede assim que a pressão extrema faça a panela de pressão explodir. Um exemplo bem simples, Um exemplo da panela de pressão. Mas quando há um defeito, algum problema na válvula, o que é que acontece? A panela de pressão explode. E o resultado é catastrófico, Não sei se você já teve o desprazer de ver uma panela de pressão explodindo ou um ambiente no qual uma panela explodiu. Eu lembro uma vez, na casa da minha irmã, que a panela de pressão explodiu, o fogão ficou do tamanho de mais ou menos de 40 a 50 centímetros. Foi o fogão de 6 bocas da minha irmã. Ficou reduzido ao tamanho de 40 a 50 centímetros de altura. E o teto da cozinha foi todo embora. Apenas por uma panela de pressão que explodiu. Nós louvamos a Deus porque não tinha ninguém na cozinha naquele momento. Mas o resultado foi terrível. Assim também as nossas vidas. De acordo com o tempo, no decorrer dos anos, a gente vai acumulando algumas coisinhas que vai fazendo uma pressão e uma pressão aqui, uma pressão ali. Se a gente não tiver uma válvula de escape para que essa pressão ela saia, o que é que acontece? Muitas vezes chegamos ao ponto de explodir. Daí você ouvir ou nós ouvirmos a expressão: estou a ponto de explodir, não aguento mais. Então a autora traz sobre essas síndromes da atualidade e ela diz, o subtítulo é conhecer para se prevenir. Então nós precisamos conhecer essa síndrome para nos prevenirmos. Aí você fala assim: Paulina, você por acaso é psicóloga? Não sou psicóloga, sou pedagoga com especialização em alfabetização e letramento, nada a ver com psicologia, mas todo professor é psicólogo, é médico, é enfermeira, de tudo um pouquinho, E nós trouxemos também a palavra do pastor Lázaro Mangabeira. Ele é pastor, ele é psicólogo e ele se colocou à disposição nesse período de quarentena, porque todo o processo de síndrome, ela tem um gatilho, Então, muitas vezes, nesse processo de quarentena, o estar confinado em casa, surge muitas síndromes, há muita necessidade de termos alguém para com quem conversarmos, para com quem desabafarmos e deixar um pouquinho dessa pressão sair para a gente não explodir.
Então o pastor Lázaro, ele se colocou à disposição para um atendimento psicológico gratuito das 9 até ao meio-dia. E ele colocou o telefone aí no WhatsApp que você está vendo, que é o 9981 38 35 24. Então você pode estar ligando, fazendo sua chamada de vídeo ou áudio mesmo, conversando com o pastor das 9 da manhã até o meio-dia. Só esse horário, tá, gente? Que o pastor trabalha. Então, ele se colocou à disposição e nós estaremos ouvindo também a palavra do pastor Lázaro. Também, como nós falamos, a autora do livro, a autora desse texto, né, que é a doutora Tereza Ichique dos Santos, ela é psicóloga, clínica forense, com especialização em neurociência. E ela escreveu esse artigo muito interessante, os artigos da Visão Missionária, todos eles são assim maravilhosos, e são escritos por pessoas que têm conhecimento, não só conhecimento acadêmico, mas também conhecimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus. Então a autora, ela escreve aqui e ela traz como texto base o Salmo 55. Nós não colocamos o Salmo todo, o Salmo 55, mas eu gostaria que você depois pegasse a sua Bíblia, abrisse no Salmo 55, observasse o que é que Davi fala, o que é que o servo de Deus fala ali, e que tirasse assim algumas lições para a sua vida. Se você se identificar em algum momento com Davi, olha, procura fazer como Davi, procura uma válvula de escape, procura o Senhor Jesus para desabafar, ou então, se possível, um psicólogo para você estar conversando e desabafando. Então, o Salmo 55, versículo 4 a 7, que foram os versículos que eu separei, diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então eu voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. De uma forma poética, né? Davi, ele descreve aqui, e ele abre o seu coração para Deus, ele rasga o seu coração para Deus, e ele diz: Senhor, o meu coração está dolorido, meu coração dói. Você já sentiu uma dor no peito, que parece que o coração está encolhendo, e parece que ele está apertando, e você não consegue nem sequer respirar? Então Davi, ele desabafa para Deus e diz: Senhor, olha, o meu coração está dolorido. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós fazemos o exemplo de Davi, e posteriormente eu coloquei o exemplo também de Elias, que eram são homens do Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Elias, que foi trasladado, não passou pela morte. Então a gente vai ver que eram homens que estavam em sintonia com Deus, mas mesmo sendo homens em sintonia com Deus, esses homens também tiveram tremores, tiveram dificuldades, tiveram problemas psicológicos, problemas nos quais eles precisavam se refugiar, desabafar com alguém, e pediram a morte. Então eu quero dizer, queridos, que tanto eu quanto você também estamos sujeitos a passarmos por algum problema, por alguma dificuldade, e isso não é falta de fé. Isso de forma alguma é falta de espiritualidade. Mas nós somos humanos, nós somos sujeitos a passarmos por dificuldades, nós somos sujeitos a passarmos por decepções, e nós precisamos pedir a Deus forças, pedir a Deus orientação para estarmos enfrentando as dificuldades do dia a dia. Então, o Salmo 55 foi o salmo trazido pela autora, que descreve aqui a vida de Davi. Davi, de forma poética, ele expressa a Deus a sua decepção, não só por conta dos inimigos, porque a perseguição dos inimigos, ele já estava até acostumado, por assim dizer, mas a traição dos amigos, isso foi uma punhalada nas costas do rei Davi. E aí, a gente traz aqui o profeta Elias, né? Em 1 Reis, capítulo 19,
versículos 4 e 5, o profeta Elias diz assim para Deus: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Esse texto aqui de Elias, e por isso que eu digo que nós estamos sujeitos a passarmos pelas mesmas dificuldades, a gente vai ver que Elias, queridos, ele tinha acabado, né? Esse texto aqui é depois de que Elias enfrenta os 400 profetas de Baal, em que Elias pede a Deus fogo do céu e consome ali o holocausto. Então, há uma vitória tremenda que Deus dá sobre a vida e através da vida do profeta Elias. Mas depois disso, vislumbrando a incredulidade, vislumbrando o coração duro do povo, a perseguição de Jezabel, Elias chega e cansa. Chegou um momento que Elias diz: já basta, Senhor, eu não aguento mais, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias chegou a esse ponto. E aí a gente vai ver no decorrer do texto, que eu também convido você a estar lendo, Primeira Reis, capítulo 19, então Salmo 55, Primeira Reis, capítulo 19, eu li o capítulo inteiro, você vai compreender ali, vá para um comentário bíblico, compreenda ali o que é que está acontecendo, e aí a gente vai ver que no decorrer do capítulo 19, Deus chega aqui, querido, e dá a Elias primeiro o quê? Ele dá a Elias o pão. Porque uma das primeiras coisas que Elias fez foi deixar de comer, porque Elias queria morrer. Quantas vezes, por conta de algum problema, por conta de alguma decepção, por conta de algo que alguém fez a você, de uma injustiça, você não deixou de comer? Quantas vezes você não perdeu o apetite? Quantas vezes você não emagreceu, sem nem sequer estar fazendo regime? Mas é porque a comida está amarga a sua boca. Você não tem ânimo mais para comer por conta das dificuldades, por conta das decepções, por conta das coisas que assolaram a sua vida, dos problemas que estão assolando a sua vida. E assim aconteceu com Elias. Elias perdeu a fome, ele diz: eu não quero mais comer. E aí Deus deu primeiro para Elias o alimento. E a gente vai ver que Deus fala para Elias: olha, Elias, se levanta e come. E depois Elias de novo, queridos, porque o processo é assim, né? Ele vai evoluindo aos poucos. Então primeiro Elias se senta debaixo de um zimbro, mas depois Elias vai para a caverna, e lá também ele pede a morte. E aí chegou o momento na onisciência, porque Deus, ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas, e ele, meus queridos, o nosso Deus está pronto a dialogar conosco. Então Deus diz para Elias: olha, Elias, sai daí, sai dessa caverna, come. Elias, o que é que você está fazendo aí? Elias, por que você está desse jeito? E Elias começa a conversar com Deus e dizer: olha, Deus, e vai elencando os fatores, e a questão de Jezabel, a questão do endurecimento do coração do povo. A gente está dizendo que tu és Deus, e esse povo com o coração endurecido, permitindo que uma idólatra, que alguém que não te serve, esteja dominando e fazendo atrocidades e derrubando os teus altares. Senhor, eu estou cansado disso, então eu quero morrer. E Deus conversa com Elias e diz: olha, Elias, eu tenho muita coisa ainda para fazer através da tua vida, você ainda vai ungir um rei, você ainda vai fazer N coisas, então você não vai agora. Levanta, come. Então assim, queridos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos assim, e nós precisamos de alguém para dialogarmos, alguém que nos entenda, alguém que nos compreenda. E nós temos uma pessoa maravilhosa que está ao nosso lado, pronta a nos ouvir, que é Deus. Mas também Deus instituiu aqui na terra homens
homens que estivessem também fazendo a sua obra, homens também que estivessem à disposição do seu reino, à disposição dos seus filhos, para ajudá-los. Deus colocou os médicos. Então, se você está passando por algum problema, se você em algum momento se identificou com um desses servos de Deus, tanto Davi quanto Elias, procure Deus, procure um profissional para o qual você possa estar conversando, dialogando. Procure uma válvula de escape para que você não venha a explodir, porque o prejuízo é muito grande. Então, o que é síndromes da atualidade? Conhecer para se prevenir. Conhecida como duas síndromes desta época, né? A síndrome de Burnout, de burnout, e a compensation fatigue são perigosíssimas tanto ao psíquico quanto ao físico, levando muitas vezes à morte. Entretanto, essas síndromes, elas são ignoradas, e muitas vezes elas são ignoradas, e por muitas pessoas, por falta de conhecimento, por não conhecê-las, né? Muitas vezes a pessoa vai até o médico e é tratado como um estresse normal, e na verdade você está em um processo de uma síndrome de Burnout, de uma síndrome de compensation fatigue, e acaba não dando o tratamento adequado, ou você vai ali se consultar para um problema no coração, quando na realidade o seu coração está ótimo, não tem nada. Quantas vezes você já não foi no médico e disse: doutor, eu estou sentindo uma dor no peito muito grande, não consigo respirar? E você vai, faz o ecocardiograma, faz o eletrocardiograma, faz ultrassom do coração e não dá nada. Porque na verdade o seu problema está no psíquico, está no emocional, e o emocional tem afetado o físico. Então muitas vezes essas síndromes, elas afetam o físico, e a síndrome de Burnout foi uma das que foi o tema do meu TCC, né? Quando eu fiz pedagogia, foi o tema do meu TCC, por observar que muitos professores foram afastados do trabalho com problemas de voz, com problemas na corda vocal, com problemas de coluna, com problemas nas pernas, inclusive eu, né, quando passei por uma situação muito difícil na minha vida, as filhas estavam pequenas, meu esposo estava operado do coração, e eu trabalhava 3 turnos, então chegou um momento, né, que as minhas pernas não queriam mais andar, o meu cérebro dava o comando e a perna não andava. Eu fui no médico, fui tratada para estresse, né, tomei estresse tablets por um bom tempo. O médico pediu que eu deixasse um dos turnos para que eu pudesse assim estar bem. Ele disse: olha, interessante seria que você largasse tudo, mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente sabe que a gente tem que sobreviver. Então, pelo menos um turno você deixa. E aí eu tive que deixar um turno, fiquei trabalhando só 2 turnos, e até a vida aí se regularizando. Então, essa síndrome, ela afeta tanto o psíquico quanto ela afeta o físico da pessoa. E os sintomas, eles são visíveis em nossas vidas. Muitas vezes é a dor no peito, quando nós falamos, é uma dor de cabeça constante, um estresse que não passa. Então, vários são os sintomas. Então, o que é uma síndrome? Uma síndrome é um somatório de diversos sintomas que vão juntando, né? Lembra da panela de pressão? Que há a pressão, ela vai pegando aos poucos, a panela vai enchendo ali de vapor, pegando a pressão, e em um determinado momento a panela pega a pressão e a válvula sobe, né? A pressão faz com que a válvula suba e exala um pouquinho daquele vapor que está ali dentro da panela, impedindo que a panela exploda. Então, é um somatório de diversos sintomas que no decorrer da vida tornam-se verdadeiras bombas relógio. E aqui nós voltamos ao exemplo da panela de pressão. O exemplo que eu usei no meu TCC foi de um prédio, na construção de um prédio, que muitas vezes em um apartamento se observa uma rachadura, ali no reboco há uma rachadura, e a pessoa apenas faz o quê? Tira o reboco, coloca outro reboco, sem observar o que vem depois. O que foi que causou aquela rachadura? O que levou a parede da sua casa a rachar um pouco? Alguma coisa está errada. E muitas vezes, por não observar, por só tratar, tirar ali aquela camada de reboco e colocar outras, a gente tem visto muitos prédios virem abaixo
porque a construção, né? Houve um problema ali no alicerce, na construção, e o prédio inteiro ruiu. Se houvesse sido observado os sintomas, se houvesse sido observado atentamente o que causou aquela rachadura, talvez o prédio não viesse abaixo. Então nós precisamos observar direitinho alguns sintomas que ocorrem em nossas vidas, porque muitos já estão adoecidos, mas por ignorância tratam como um estresse, como um cansaço agudo, crônico, mero nervosismo permanente, embora um pouco exagerado. Então, é um esgotamento, é uma exaustão, mas é uma exaustão que acontece, queridos, aos poucos, aos poucos. Então, alguns sintomas que a autora elencou aqui: a perda repentina do sono, que muitas vezes a pessoa perde o sono e atribui isso à idade. Porque vai chegando a idade, o sono vai ficando mais leve, qualquer barulho me acorda. Ou então, assim, eu perdi o sono porque aquele pensamento intruso que não devia estar ali chegou bem na hora que eu fui dormir e ficou grudado na minha cabeça, não saiu, e eu fiquei pensando naquilo o tempo todo, e o dia amanheceu e eu não dormi. Então, cuidado com as perdas de sono, com esses pensamentos intrusos que chegam à sua cabeça durante a noite e que não permitem você dormir. Irritação, né? A irritação e a raiva por tudo. Você está assistindo um jornal, né? E hoje a gente tá nessa época de quarentena, tem assistido em muitos jornais, a gente tem visto muitas notícias e a gente acaba ficando irritada, né? Nós nos irritamos. O repórter estava falando com relação à corrupção. Como é que pode tanta gente morrendo e as pessoas pegando o dinheiro dos respiradores? Que políticos corruptos. Isso, muitas vezes, essa irritação, mas em excesso, porque ficarmos ofendidos, não compactuarmos com uma coisa errada é uma coisa. Mas daí a você se irritar de forma excessiva, passar a ter raiva, né? A murmurar, alguma coisa está errada. O que é que está acontecendo que tem levado você a se irritar com tanta facilidade? Perdeu o seu sono, irritação com facilidade, desânimo, não consegue perceber, logo porque as causas são antigas, né? Você começa a se desanimar, você começa a fazer uma coisa e não termina, não tem mais ânimo para tá se arrumando, não tem mais ânimo para fazer uma comidinha diferente, não tem mais ânimo para inovar, você simplesmente está desanimado. Olha, eu cansei. E às vezes você não percebe esse desânimo constante por conta de que as causas desse desânimo são antigas. Talvez o quê? Talvez você tentou fazer alguma coisa no seu trabalho, na sua empresa, na igreja, e não foi bem aceito, e aí você começou a parar. Talvez no seu lar, alguma coisa que você tenha tentado instituir no seio da família não foi bem aceito ali por sua família, pelos seus familiares, e você começa a perder o ânimo de fazer as coisas, mas não se dá conta disso, porque as causas elas são antigas, já vem há tanto tempo que você tomou por banalidade, se acostumou com ela. Então a rejeição, né, esse sentimento também de rejeição, de acreditar que não precisa ser amada porque você é feia, porque você não é belo. A dor da rejeição te incapacitou de ser uma pessoa generosa, então você é uma pessoa amarga, né? Você é uma pessoa que tem dificuldades de receber elogio, alguém te elogia e você diz, não, né? Eu não mereço, não é assim, né? Você tem dificuldades de ouvir e receber palavras de afirmação. Então, N são as coisas que vão se acumulando no decorrer da vida. N são os sintomas que são acumulados
no decorrer das nossas vidas. E aí vem com isso a baixa estima, né? A baixa autoestima, você não quer mais se arrumar, você se acha inferior, e por conta dessa baixa autoestima você procura ser irrepreensível, você tem que ser melhor em tudo, você tem sempre que ganhar, nada pode dar errado. Há também a questão dos sentimentos negativos, de ingratidão, de injustiça, e dependendo da pessoa, né, por conta desses sentimentos negativos, a pessoa deixa de se arrumar, a pessoa deixa de se pentear, deixa de cuidar das unhas, dos cabelos, da roupa, porque ela se acha invisível, né? Que aqui um dos sintomas também é achar-se invisível. Ninguém vai te notar, né? Ninguém vai me notar, então para que eu vou me arrumar? Então esses são alguns dos sintomas que a autora elencou aqui, que ao longo do período vai desencadeando isso e vai desencadeando e surge aí uma síndrome. Então a pessoa é interiormente movida pela ira, a adrenalina ela corre livre pelo corpo, o cortisol é hóspede frequente do seu interior. Então essa pessoa é uma presa fácil de depressão, é uma presa fácil de agressividade, né? E quase nenhum hormônio de felicidade e bem-estar está na vida desta pessoa. Então, essa pessoa é uma presa fácil para uma síndrome, uma síndrome de Burnout ou para uma síndrome de Capaccio-Fadigue. E nós iremos ouvir agora o pastor Lázaro, como nós falamos, que é pastor e psicólogo, Lázaro Mangabeira. Ele se colocou à disposição para estar falando, né, para estar atendendo no seu WhatsApp, via chamada de vídeo ou chamada de áudio mesmo, para você estar conversando, para você desabafar um pouquinho. O pastor Lázaro ele vai falar um pouquinho aqui sobre a síndrome de Burnout. Nós estaremos ouvindo nesse instante a palavra do pastor Lázaro. Olá, queridos. Eu sou o pastor Lázaro, também sou psicólogo. Eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Burnout. Essa síndrome, o próprio termo na sua tradução do inglês para o português, Burnout, quer dizer esgotamento. Essa síndrome antigamente era considerada como uma depressão. E até hoje, mas é uma depressão específica, onde ela ocasiona especificamente no trabalho. Essa síndrome é advinda de uma exaustão, de um desgaste, de um esgotamento no serviço, nas atividades profissionais, causando irritabilidade, estresse, falta de apetite, desânimo. E essa síndrome, como eu acabei de falar, é advinda dessas atividades profissionais de uma forma excessiva. Pessoas que se cobram demais, pessoas que querem atingir de qualquer forma suas metas profissionais. Também nesse trabalho também exige-se muito desse profissional, uma cobrança excessiva, ocasionando nesse profissional esse esgotamento. Portanto, é necessário estarmos atentos a isso, porque o profissional que está nesta área, na área específica do seu trabalho, ele está a uma exposição de estresse, e as frustrações também contribuem para esse esgotamento. É interessante que as classes que mais são atingidas pela síndrome de Burnout são os médicos, os policiais, professores, bombeiros e, por incrível que pareça, pastores. Pastores também são acometidos por essa síndrome.
E a gente vê que esses profissionais ou essas classes que eu acabei de citar, são classes que exigem uma cobrança muito grande, um nível de perfeição altíssimo dentro das funções, dentro também do lidar com o próximo. E por conta disso, muitos acabam se afastando do seu trabalho. Existe uma estatística que pelo menos 45% desses profissionais se afastam do trabalho e só 25% desses afastados conseguem retornar, mas retornam não tendo uma vida profissional prazerosa. Então, a gente percebe que também o índice de suicídio ele é alto se não for tratado, se essas pessoas não forem tratadas. Então eu quero deixar aqui pelo menos 3 aspectos que essa síndrome causa no ser humano. Exaustão emocional, que é o chamado esgotamento. Despersonalização, que é aquela chamada em que o indivíduo ele perde o desejo, a vontade de estar ali e de poder contribuir na vida do outro. E também a redução da realização pessoal e profissional. Esse indivíduo não para de produzir ou produz bem pouco por conta desse esgotamento ocasionado no trabalho. Eu quero também, então, aqui finalizar mostrando para vocês algumas formas de prevenção ou de tratamento. Primeiro, saiba o seu limite. Saiba o seu limite. Aprenda a dizer não. Se o trabalho estiver exigindo demais e você já sabendo que está chegando nesse nível de esgotamento, diga não. Olha, estou com várias atividades acumuladas, deixa eu resolver essas, após isso eu resolvo as demais. Aprenda a dizer não. Não leve também o seu trabalho para casa. Não trabalhe em casa. Se você já tem muitas tarefas no seu trabalho, por que você vai assumir mais tarefas na sua casa, no seu tempo de descanso? Não se cobre demais. Curta a sua folga. Faça o seu tempo otimizado no lazer, lendo livros, assista filmes, viaje, passeie. Quebre a rotina do seu trabalho. Isso vai ser benéfico para a sua saúde mental, para a sua saúde psíquica. Faça exercícios físicos, busque e promova prazer nas suas ações. E se você não conseguir lidar com essa situação, procure um profissional, procure um psicólogo, pois ele estará ajudando substancialmente você. Mas também, queridos, tenha fé. A fé, ela aumenta a nossa imunidade, aumenta também o nosso prazer. A fé também nos traz esperança. Então ela move com a nossa mente, move com o nosso coração. Então eu espero ter contribuído com você através desse curto espaço de tempo, mas de grande valor. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que você seja guardado pelo Senhor. Um grande abraço. Tá aí, nós ouvimos um pouquinho, né, do pastor Lázaro Mangabeira falando sobre essa síndrome, que é a síndrome de Burnout, né, a síndrome de Burnet. E ele vem dizendo que é uma síndrome que acomete, normalmente se dá no trabalho, né? E acomete principalmente aos médicos, aos bombeiros, aos militares, aos pastores, aos professores.
São profissões que há uma cobrança em excesso, e muitas vezes essa cobrança parte do interior, do nosso interior, para parte de nós mesmos, né? Quando nós nos cobramos em demasia e procuramos a perfeição, então precisamos saber o que é que está levando você a cobrar tanto de si mesmo. Então, o pastor Lázaro falou aí um pouquinho sobre a síndrome de Burnet, e que também é conhecida como a síndrome da explosão. Lembra aí do exemplo da panela de pressão? Você coloca no fogo, ela vai pegando a pressão aos poucos, né? E aí um momento tem que ter uma válvula de escape, porque se não houver essa válvula de escape, a panela de pressão explode. Então ela é conhecida como copo emocional cheio. Às vezes, queridos, o nosso emocional está cheio de coisas perigosas, que se não forem descartadas ao longo do tempo, se não forem jogadas fora, se nós não fizermos uma limpeza na nossa mente, no nosso psíquico, no nosso emocional, o que é que acontece? Ele acaba virando uma bomba relógio e vai desencadeando alguns sintomas, vai te mostrando o que está acontecendo, o que é que está acontecendo no seu emocional, e você não se apercebeu, e chega um momento que você explode, né? Que você não tem mais o controle, que vem a ruir. Então a autora, né, a doutora Teresa, ela lista aqui, ela elenca, né, um monte de coisas, de lixos, que muitas vezes nós acumulamos em nossa mente. Às vezes a gente critica e não entende a questão dos acumuladores. Nossa, como é que uma pessoa acumula tanto lixo na casa? Vai pegando ali uma revista, uma folha de papel, uma embalagem, vai guardando, e quando vê, a casa não consegue mais nem entrar, porque está lotada de lixo, e aquela pessoa acha que é importante e conserva ali, você não consegue compreender. Mas também, muitas vezes, nós fazemos isso em nosso emocional, com o nosso psíquico. Nós fazemos isso com nós mesmos, quando acumulamos alguns lixinhos que deveríamos descartar ao longo do tempo. Então ela elenca aqui a questão da inveja, da falta de perdão, né? O invejar a prosperidade ou a vida do outro, a falta de perdão, alguém te fez alguma coisa e você não consegue perdoar, a indiferença, a insensibilidade, a comparação constante, o desejo de ser melhor, exigência exagerada sobre seus direitos, até nas pequenas coisas, mas também é pobre em realizar os seus deveres, cobra demais os seus direitos dos outros e esquece de fazer os seus deveres, sentimento de vingança pelas diversas injustiças recebidas, frustrações pela falta de realização profissional, pessoal ou espiritual. Então ela elenca aqui um monte de lixinho que a gente vai acumulando, né? Vai guardando, uma mágoa ali, outra mágoa aqui, uma frustração ali, outra frustração aqui. Não procura no Senhor despejar, fazer uma limpeza, pedir o Espírito Santo de Deus que venha estar limpando, que venha estar tirando esse sentimento da sua vista, então, do seu coração. E o que acontece? Uma explosão à vista. A panela vai enchendo, o emocional vai enchendo, e aí há o gatilho, né? Como nós falamos, toda síndrome, ela ao princípio, ela vai mostrando para você que algo está errado na sua vida, que algo não está bem com você. Quando você começa a perder o sono, quando você começa a perder o apetite, quando você tem um desânimo exagerado, você vai vendo ali os sintomas que foram elencados, e você não vai observando esses sintomas, e de repente, olha o gatilho. E o gatilho, a autora apresenta aqui como algo inesperado que acontece. Uma dispensa no emprego, né? Você teve um emprego aí de muitos anos e de repente você é demitido. Reprovação na defesa de tese de doutorado, casamento de uma amiga com o seu ilusório pretendente, que você achava que aquele rapaz, aquela moça iria casar-se com você, voltar de um acampamento abençoado e ser taxado aqui de peteca, nem sei o que é peteca, né? Eu entendi que passa de bom em bom, né?
ameaça recebida de um aluno, né? Você ali tão dedicado no trabalho, o aluno ali vai e ameaça a sua vida. Após anos de ministério frutífero, a igreja de repente se divide. Aplicação financeira mal sucedida, fim de um casamento, etc. N são as coisas que acabam desencadeando, né? Que acabam fazendo com que você exploda, que você não aguente mais. É igual aquela propaganda, a propaganda que tem de um medicamento, e na propaganda vem falando, a pessoa comeu cachorro quente, a pessoa comeu churrasco, comeu isso, comeu aquilo, bebeu um monte de coisa, e no final ela comeu uma pipoquinha, né? Um grãozinho de pipoca ali, ela botou na boca e aí começou a passar mal, e o estômago foi inchando, e aquela pessoa teve que ir para o hospital, e aí fala, eu só comi uma pipoquinha, mas esqueceu do restante que havia ingerido durante todo o dia. Então, às vezes, querido, o gatilho é isso, né? É aquela última gotinha. O que acontece num balde de água? Você coloca um balde de água na goteira, né? Em uma goteira, e aos poucos vai saindo, gota em gota, né? De gota em gota. Você deixa ali. No outro dia, se você não despejar aquela água fora, o que vai acontecer no outro dia? O balde transbordou, porque caiu uma gota a mais do limite do balde. Então nós precisamos jogar alguns lixinhos fora da nossa vida. E aí a autora apresenta aqui o questionário, a doutora Tereza apresenta um questionário, e por isso nós pedimos que você estivesse lendo depois em sua casa o Salmo 55, né, e vendo todo o desabafar de Davi a Deus sobre isso. E ela apresenta aqui um questionário e diz assim: se você detectou alguns sintomas da vida de Davi na sua vida, se você respondeu sim para 6 perguntas deste questionário, então você está em processo de uma síndrome de Burnout, né? De uma síndrome de Burnout. Então você tem que procurar tirar o lixinho da sua vida, buscar em Deus e buscar também a ajuda de um profissional, se isso for o seu caso. Então, a primeira pergunta do questionário é: sente Deus distante e se incomoda com seu silêncio absoluto? Você está sentindo que Deus está distante da sua vida e você está incomodada porque Deus não fala mais ao seu ouvido, o Espírito Santo de Deus não fala mais com você? Você está incomodada com o silêncio absoluto de Deus? Segunda pergunta: você sente que ninguém a compreende de todo o coração? Você é incompreendida, você acha que você é incompreendida por todos, ninguém te compreende? Está magoada com Deus pela negação de alguma petição? Você pediu a Deus algo, Deus não te deu, e aí você ficou de mal com Deus, ficou magoada com Deus, porque Deus disse não para aquilo que você queria tanto que Ele dissesse sim? Está com sentimento de amor e ódio pelas pessoas ao seu redor? Amor e ódio, ao mesmo tempo você ama, ao mesmo tempo você odeia, e você não sabe mais como resolver essa situação. Você está assim com esse sentimento de amor e ódio pelas pessoas que estão ao seu redor? Sente-se vítima de algo que alguém armou para você? Olha, alguém armou para mim, não é bem assim, armaram para mim, botaram uma casca de banana para que eu caísse. Está com medo de enfrentar alguém ou alguma situação conflitante? Você está vivendo uma situação conflitante na sua vida e você tem medo de enfrentar essa pessoa, você tem medo de enfrentar essa situação, está protelando, deixando para lá, fingindo que não tá vendo, que não está acontecendo? Você tem vontade de sumir do mapa, de fugir dos seus problemas, fazer como Davi? Olha, quem me dera eu tivesse asas, porque eu voaria para bem longe, Deus, bem longe daqui, que eu não queria estar vivendo isso aqui agora. Você está sentindo pena de si mesma? Você sente pena de si mesma? Tem vontade de bater ou matar alguém?
Está com vontade de desabafar, batendo em alguém ou tirando a vida de alguém? Você tem necessidade de ganhar todas as discussões? Você tem necessidade de estar certa o tempo todo? Não pode errar em momento algum? Você tem essa necessidade? Então, queridos, dessas 10 questões aqui que foram elencadas, se você disse sim a 6 dessas questões, então procure ver direitinho, né, a sua vida diante de Deus, procure ver direitinho a faxina emocional que você vai fazer no seu psíquico, na sua mente, como você vai fazer essa faxina. Procure em Deus a orientação, se necessário for, como o pastor Lázaro disse, procure a ajuda de um profissional, não é vergonha. Deus colocou os médicos aqui na terra para isso, né, para estar nos ajudando. E de preferência procure um profissional, né, evangélico, um psicólogo evangélico, no qual você possa conversar. E agora nós vamos falar um pouquinho de outra síndrome, que é a síndrome de Carpathian Fadiga. Nunca ouvi falar dessa síndrome, eu vi agora aqui com a autora Mais Queridos. Ouvi falar do nome e nunca ouvi, mas a gente vê, né, ao longo de 30 anos de evangélico, a gente observa muitas coisas, a gente vê muitas coisas, e ao longo dos meus anos de existência também a gente observa muitas coisas. Podem ser novas no sentido de nomenclatura. Ai, quase que não saía, né? Mas ela existe já há um bom tempo e a gente foi descoberta agora. Então, o pastor Lázaro, ele vai falar agora um pouquinho dessa síndrome, que é a síndrome do complexo de solicitude ou implosão, a síndrome de fatigue. Pode soltar? Queridos, a compassion fatigue, ou fatiga de compaixão, ela é uma síndrome que alcança principalmente aqueles que estão cuidando de pessoas em necessidades ou com necessidades excessivas, pessoas que foram gravemente acidentadas, pessoas com um índice altíssimo de vulnerabilidade. E essas pessoas que são essas cuidadoras, elas ao longo do processo, ao longo do tempo, vão se cansando de todo esse processo. Eu acho interessante que tem tudo a ver também com nós que somos cristãos, que procuramos cuidar de vidas, cuidar de almas, para que essas almas não se percam. E nós colocamos em nossa mente esse cuidado excessivo, esse ardor, essa vontade de fazer com que as pessoas possam encontrar a salvação e não irem para a condenação eterna. Esse excesso de compaixão também ele acaba adoecendo as pessoas. Sei que precisamos sim ter compaixão, mas é uma cobrança excessiva que vem na mente do indivíduo, que faz com que essa síndrome também alcance. O que está nesse limiar é essa cobrança excessiva no sentido da compaixão. E é isso que tem causado adoecimento em muitas pessoas, causando desesperança, a diminuição do prazer das atividades desempenhadas, causa ansiedade, tem causado também perda de sono, com até pesadelos, estresse excessivo e ocasionando também a depressão. A gente percebe que tanto na síndrome de burnout quanto na síndrome de compassion fatigue, as pessoas elas se cobram demais por aquilo que elas realizam. Exige-se demais psiquicamente numa cobrança excessiva e ocasionando
após isso, há frustrações. Os cuidados são os mesmos para que a pessoa possa lidar com essa situação, saber o seu limite, não se cobrar demais, dizer não para algumas atividades que possam também fazer com que você aumente o seu nível de estresse. Você também promover momentos de lazer, você procurar também, se for o caso, a ajuda de um profissional ou psicólogo nesse caso, você envolver a sua mente com livros, buscando também uma rotina prazerosa no seu lazer, promover ações que ajudem a sua mente, o seu coração a não se cobrar mais, não fazer essa cobrança exagerada. Então, busque ações que possam aumentar o seu nível de serotonina, me perdoe, e que possa promover em você prazer nas suas atividades desempenhadas. Então eu espero ter contribuído com vocês através desse áudio e que o Senhor possa abençoar grandemente suas vidas. Aí mais uma vez nós ouvimos, né, o pastor Lázaro falando sobre a síndrome de compensation fatigue, o complexo, né, complexo de solicitude ou implosão. É a síndrome do copo emocional vazio. Nós falamos sobre a síndrome de burnout, né, a síndrome de Burnet, o burnout, como cada um pronuncia de uma forma diferente. E nós falamos que essa síndrome é a síndrome do copo emocional cheio. Tá cheio de lixinho, né? Cheio de lixinho. Você vai acumulando. Chega um momento que explode. Faz igual a Davi. Senhor, o meu coração dói. O meu coração está doendo. Eu não aguento mais. Eu queria morrer. Ou então ter asas como as pombas para sair daqui e ficar livre disso, né? Aí agora nós vamos falar sobre uma síndrome diferente, mas que também, né, são praticamente os mesmos sintomas, porém desencadeia um copo emocional vazio. Você se torna esgotada, né? Você se torna esgotado. Nós vamos fazer, muitas vezes nos identificamos como Elias. Sentamos ali, eu não tenho forças mais para me alimentar, eu não tenho mais forças para vestir, não tenho mais forças para falar, para andar, né? E aí começo a ficar reclusa. Então aqui a autora diz, né? Pastor Lázaro falou, né? Normalmente acomete pessoas que cuidam muito de outras pessoas, pastores, cuidadores, profissionais que cuidam de outras pessoas, aquela irmã na igreja, né? Que é sempre ali, palpa toda a obra. Então, se você é uma pessoa desprendida, generosa, doadora, trabalha em prol das pessoas e do seu bem-estar, cuidado. Você pode ser um potencial alvo dessa síndrome. Mas por que, irmã Paulina, não posso ajudar mais ninguém? Não é isso. É que muitas vezes as pessoas que são generosas, as pessoas que são doadoras, elas são como que se diz? Elas são generosas demais com os outros e esquece de si mesma. Então passa da hora de comer, porque tem que cuidar. Não, se eu não fizer, ninguém mais vai poder fazer na igreja, quem tem que fazer sou eu, né? Às vezes tem uma dificuldade, um problema, pastores, surge alguma coisa, tem que levar, vai, sai, esquece de se alimentar. E alguém que cuida do outro, tem até um tema
na revista um artigo muito interessante que é quem cuida de quem cuida, né? As pessoas que cuidam de outras, que normalmente ficam ali sentindo a dor, compartilhando e esquece de recarregar suas energias, de cuidar de si própria. Então, uma traição aqui, um abandono acolá, uma acusação falsa, acaba fragilizando essa pessoa, porque essa pessoa é generosa demais. Ela trabalha muito em prol dos outros, esquece de si mesma. Então, quando é alvo de uma acusação falsa, de uma ingratidão, de um abandono, então essas pessoas elas acabam fragilizadas e muitas vezes elas esquecem de recarregarem a sua bateria em Deus. Então a verdade é que muita gente precisa de você e da sua vitalidade a cada momento. Isso é certo. Eu sei que muita gente precisa de você, mas muitas vezes, é a recompensa emocional por parte das pessoas às quais você serve. E por não ter ninguém para dividir a carga, você se sente absolutamente vazia e só. Então você acaba trabalhando muito em prol dos outros. Muitas pessoas dependem de você, das suas ações. Olha, você fica imaginando, se eu morrer, né? Mas eu tenho que fazer porque, né, ninguém vai dar continuidade se por acaso eu vier a faltar. Então você acaba se esquecendo de você mesma. E muitas vezes você não tem pouca ou nenhuma carga emocional compensatória. Muitos nem agradecem. Mas quer ver um exemplo? Olha, Deus dá tanto pra gente, o ar que nós respiramos, né? A vida que nós temos. Deus nos dá tanto. Aquele desejo do nosso coração, Deus atende. E aí muitas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus. Assim também são ao redor, né? Quantas vezes nossos filhos são ingratos? A gente está ali fazendo a comida, fazendo as coisas e esquecem de agradecer. Quantas vezes as pessoas que você cuidou, que está no leito lá da cama, e você tem cuidado daquela pessoa e aquela pessoa não te dá nenhum muito obrigada, né? A família não te dá nenhum muito obrigada, acha que é obrigação sua, porque está tão acostumado a ver você fazendo, que acha que você é que tem que ocupar aquela posição. E aí muitas vezes você acaba se sentindo só, acaba se sentindo vazia. Então, você não pode, queridos, aqui o termo em inglês, né? Self-care. Self-care. Então, você não pode terceirizar sua vida, sua saúde, sua felicidade a ninguém, exceto Deus. Você é responsável em administrar a sua vida. Então, self-care significa cuide-se. Cuide-se. Né? Olha o que o pastor Lázaro falou. Pratique esportes, cuide da sua vida, se alimente bem. E eu costumo dizer muito para o meu marido assim, amor,
preocupamos tanto com o exterior, nos preocupamos tanto com o que iremos vestir o nosso corpo, como nós iremos nos vestir, como nós iremos sentar, como nós iremos nos portar, porque somos templos do Espírito Santo de Deus, e nos esquecemos de como iremos investir nesse templo do Espírito Santo de Deus com relação à nossa alimentação, com relação à nossa saúde. Então, invista no seu corpo, procure médicos, faça os exames, pare de protelar, fazer, cuide de você, cuide da sua saúde, tire férias regularmente, santifique um dia da semana para você descansar. Diga assim, ó, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou fazer nada, né? Hoje eu não vou fazer nada. Às vezes tem dia que eu faço greve aqui em casa, falo, hoje eu não faço nada. Se tiver comida, como se não tiver frito ovo. Mas a gente vai descansar. Você precisa tirar um dia pra você descansar. Desapegue-se emocionalmente do lixo e apegue-se a tesouros eternos. Lembra daquele lixinho lá? Inveja, né? Falta de perdão, o rancor, o ódio, a ira, né? E aí vai outros lixinhos, as decepções, as frustrações que vão acumulando, e você tá ali como acumuladora de lixos emocionais. Então desapegue, jogue, faça uma faxina, jogue tudo fora e apegue-se aos tesouros eternos, aos tesouros espirituais. Seja generosa com você mesma. Você não é generoso com os outros? Você não é generosa com os outros? Você não doa tempo para os outros? Você não doa tempo para fazer o bem dos outros? Então, seja generosa com você mesmo. Então, cuide de você, dê um tempo para você, seja a sua melhor companhia, pare e fale bem de si mesma. Pare de estar falando mal de você, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo. Então, lance cada coisa no altar do Senhor, descanse. E Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele separa você, Deus, Ele santifica você, Ele recarrega as suas forças, recarrega as suas energias. Produza, faça ou aprenda algo novo que traga alegria e orgulho para a sua vida. Você está aí na quarentena, tempo de sobra. Vamos aprender a pintar, vamos aprender a desenhar, bordar, costurar. Vamos fazer alguma coisa produtiva e que te traga alegria? Vamos ler aquele livro que tem anos que você prometeu ler e não consegue ler, está lá na sua prateleira? Você é um ser social, então, como Deus, seu Pai, o é, você precisa também de se confraternizar, de ter amigas. Tenha pelo menos 3 pessoas, 3 amigas nas quais você pode confiar, 3 amigos. Sorria, rir faz bem, ele retarda o envelhecimento. Rir, ele é bom para a alma. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, olhe para Jesus e se fortaleça. Nunca desista, nunca desista. Resiliência é a capacidade de suportar provações e ser fortalecida. E sair fortalecida dessas provações. Isso é resiliência. Seja resiliente. Suporte as provações e saia fortalecido das provações. E para finalizar, derrube a síndrome de burnout e a síndrome de compensation fatigue no chão, né? Jogue fora, jogue no chão, pelo poder da força que há no Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então, lance aos pés da cruz toda a sua ansiedade, todo o lixo emocional, porque não basta saber e protelar. É preciso saber e cuidar-se. É preciso dizer sim à nossa saúde e não às doenças. Então, nosso muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Continuemos orando. Em nome de Jesus, nós já estaremos em breves dias reunidos como igreja do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Continue orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.